Olá, turma, professor Fábio Ribeiro. Bem, pessoal, vamos aí para os exercícios de aplicação sobre lei de Ohm generalizada e lei de Kirchhoff, beleza? Bem, turma, vamos aí para a primeira questão. No circuito de corrente contínua, ao percorrermos uma malha fechada partindo de um determinado ponto, observamos que as variações de potencial elétrico sofridas pelos portadores de carga é tal que, ao retornarmos ao ponto de partida, obtemos o mesmo valor para o potencial elétrico. Baseado no texto e em seus conhecimentos, o fato descrito acima é uma consequência do princípio da conservação. Bem, essa questão aqui envolve o quê? As leis de Kirchhoff, precisamente a segunda lei de Kirchhoff, né? Que é a lei das malhas. Tá? Então, turma, a lei das malhas decorre do princípio de conservação da energia, que implica que toda energia fornecida à malha de um circuito é consumida pelos próprios elementos presentes nessa malha. Beleza, turma? Então, segunda lei de Kirchhoff, tá? Beleza? Decorre do princípio de conservação da energia. Ok, galera? Então, de posse dessas informações aí, né? A alternativa correta é a letra B, né, pessoal? B de bola, tá? Então, da carga não é, da massa também não, da quantidade de movimento, tá? Tá descartado isso aqui. Da potência elétrica também não, beleza? Letra B de bola, beleza? Bem, turma, vamos aí para a segunda questão. Considere o circuito da figura abaixo, onde estão associadas três resistências, R1, R2 e R3, né? Conforme vocês estão observando aí, né? O circuito R1, R2 e R3. E três baterias, E1, E2 e E3, de resistências internas desprezíveis. Tá, pessoal? Bem, turma, nós temos aqui, né, um circuito formado por geradores, receptores e resistores. Tá? Então, a princípio, tem como nós identificarmos aqui, né, os resistores, porém, não tem como nós identificarmos de imediato, né, o que é um gerador e o que é um receptor. Tá? Nós temos três tensões aqui, como vocês estão observando aí. Tá certo? Tranquilo? A princípio, mas eu posso identificar tranquilamente. Tá? Identificando ou não, isso daí não vai inviabilizar o cálculo, né, da questão. Tá? Bem, turma, nós utilizaremos aqui nessa questão, né, a lei das malhas, tá? Que diz o seguinte, né, a soma algébrica das tensões no circuito, né, partindo de um ponto, tá, e chegando nesse mesmo ponto, a soma algébrica é igual a zero. Tá? Lembrando que a segunda lei de Kirchhoff, né, ela decorre do princípio da conservação da energia. Tá certo, turma? Beleza? Bem, então eu vou somar algebricamente todas as tensões desse circuito, partindo deste ponto, né? Tá certo? E retornando para o mesmo ponto, tá certo? Então, somando algebricamente, né? A soma algébrica de todas as tensões aí atribuídas a esses elementos é igual a zero, tá? Essa é a lei das malhas. Beleza, turma? Bem, nós iremos adotar aqui a princípio, tá? O sentido arbitrário, né? Para a corrente elétrica, que é o sentido horário. Tá certo, turma? E aí nós vamos aplicar aqui, né, a lei das malhas, que é a lei de Ohm generalizada, né? Quando eu falo de lei das malhas, é a aplicação da lei de Ohm generalizada, tá? Agora, vamos entender a seguinte situação, tá? Nos geradores, há um aumento de energia potencial, tá certo? Já nos receptores e resistores, diminuição de energia potencial. Então, nós vamos utilizar sinais aí. Por exemplo, no gerador, né, como eu vou identificar o gerador? Pela força eletromotriz. Tá? Então, se eu observar o quê? O aumento de energia potencial, eu atribuo o sinal positivo. Tá? Beleza? Já nos receptores, quando eu perceber, né, no circuito aí, né, de acordo com o sentido que eu adotei, que é o sentido horário, eu perceber essa queda de potencial, eu atribuo o sinal negativo para E. Tá? Aí eu tenho força contra a eletromotriz. E também eu vou atribuir o sinal negativo para os resistores, né? Beleza, turma? Porque também eu tenho o quê? Diminuição de potencial.
Tá certo? Tranquilo? Beleza, né? Então vamos lá. Então, de posse dessas informações, né, levando em consideração aí o sentido da corrente, né, então nós vamos avaliar passando essa corrente por cada um desses elementos para a gente poder atribuir esses sinais aí, tá certo? Então, o E, ele pode ser positivo, quando se trata de gerador, ele vai ser positivo. Quando se trata de receptor, negativo, né, esse E. E quando eu calcular a tensão nos resistores, também será o quê? Negativa, né? Beleza? Porque também tem perda de energia potencial. Então o cálculo fica da seguinte forma aí, aplicando aí lei das malhas, né? Ou lei de Ohm generalizada, né? Beleza? Porque a lei das malhas é a aplicação da lei de Ohm generalizada. Ok, galera? Então o cálculo fica o seguinte. Então, adotando aí o sentido horário, né? Nós consideramos de P para Q, tá? Então, a corrente está circulando no sentido quê? Horário. Então, passando aqui por essa resistência, calculando a tensão aqui, tá? Já que eu tenho perda de energia potencial, então é menos 2 vezes I. 2 vezes I. Por quê? Porque para calcular a tensão aqui, ó, eu utilizo a primeira lei de Ohm, né? Então, menos 2I. Tá? Então, a corrente está circulando aqui, ó. Vocês podem perceber que o sentido da corrente indica aqui um aumento de potencial. Tá certo? Então, mais 5. Então, o valor desse E aqui é o quê? Positivo. Beleza? Então, a corrente está percorrendo aqui, ó. Passa por mais um resistor. Tá certo? Pode perceber aqui. Então, como é que calcula a tensão aqui? É 1 vezes I. R vezes I. Tá? Que eu chamo simplesmente de I. Tá certo? É negativo por quê? Porque os resistores, como eu falei anteriormente, a queda de energia, né? Beleza? Bem, seguindo aqui, ó, olha o sentido da corrente aqui, ó, nesse E2. Vocês podem perceber que ocorre uma queda de potencial. É do polo positivo para o polo negativo. Então, menos 18. Tá certo? É um receptor. Beleza, galera? Tranquilo? A princípio, depois nós vamos chegar a essa conclusão, né? No final aí da questão. Vamos avaliar direitinho, beleza? Então, seguindo aqui o sentido da corrente, né? Nós temos mais um resistor, tá certo? Então, menos 2I, tá? Que é a perda de energia potencial, 2 vezes I, tá? E por último, chega aqui, ó, ao sentido aqui, ó, do menor potencial para o maior potencial, tá certo, turma? Então, trata-se de um gerador a princípio, né? Então, mais 3, que é igual a zero, né? Eu falei que o somatório das tensões aí, ó, aplicando a lei das malhas, né? Quando você parte de um ponto e retorna para este ponto, né? O somatório, né? A soma algébrica é igual a zero, né? Então, calculando o valor da corrente, eu tenho o quê? Menos 2 amperes, tá? Bem, pessoal, aí vocês percebem aqui que o sinal é negativo. Ah, professor, então está errado, porque não existe corrente negativa. Não é que esteja errado. Acontece que nós adotamos sentido arbitrário aqui para a corrente que for sentido horário, tá? Então, significa dizer, quando eu observo esse sinal negativo, significa dizer que o sentido é anti-horário. Esse é o sentido da corrente. Então, eu vou considerar o quê? O valor absoluto dessa corrente elétrica aqui. Beleza, turma? Bem, então é o seguinte, nós fizemos isso daí, né, sem levar em consideração o que é um gerador e o que é um receptor. Agora, para ficar mais fácil, né, e chegando no resultado, né, no valor positivo da corrente, eu tenho como identificar aqui o gerador. Tá? Então, quando eu tiver, por exemplo, várias tensões, basta considerar, né, o maior valor, nesse caso aqui, né, dessa questão, como eu tenho 3 tensões, basta observar o maior valor de E. Tá? Se eu comparar E2 com E1 com E3, eu observo que o maior valor é 2,8 volts. Então, isso aqui é o gerador. Tá? Então, os outros aqui são o quê? São receptores. Então, se eu fizer essa análise aqui, pessoal, eu chego no valor positivo da corrente sem problemas nenhum. Tá certo? Basta eu colocar o sentido aqui, porque eu sei que o sentido da corrente no gerador é do polo negativo para o polo quê? Positivo, né? E aí eu acabo estabelecendo aqui o sentido anti-horário, porque esse é o sentido da corrente. Então, se eu sei que o valor de E é maior do que esses dois valores aqui, ó, então é um gerador. Então, também é uma forma
para nós sabermos, né, o que é um gerador e o que é um receptor. Basta você atentar para o maior valor aí, né, de E, tá? Que é claro, né? Então ele precisa alimentar o circuito. Então o maior valor da tensão está atribuído o quê? Ao gerador, tá certo? Então nesse caso aqui fica mais fácil nós identificarmos aí, tá certo? Aí nós chegaríamos na resposta aqui positiva, tá? Mas isso aqui não está errado, tá? Se cheguei na resposta negativa, basta eu considerar o quê? O valor absoluto dessa corrente elétrica, tá, pessoal? Beleza, galera? Tranquilo? Bem, vamos aí para DDP, que ele pede, né? Aqui, ó, um voltímetro ideal colocado entre Q e P indicará. Então, ele pede para nós determinarmos aqui, tá? A DDP entre os terminais aí, né? Entre esses dois pontos, melhor dizendo, né? Tá certo? Nesse circuito. Ok, galera? Eu já sei que a corrente, tá? Ela vai circular no sentido que? Anti-horário. É de Q para P. Beleza, turma? Tranquilo? Então, aplicando aí, mais uma vez, a lei de Ohm generalizada, o nosso cálculo fica da seguinte forma. Tá? Nós utilizamos essa expressão aqui para nós acharmos a diferença de potencial entre dois pontos aí, tá certo? De um trecho, né, de circuito que contém geradores, receptores e resistores, tá? Beleza? Então, potencial P, tá? Menos 3, olha aí, ó, como eu já sei o sentido da corrente, ó, uma queda de potencial, menos 2I mais 18, aumento de potencial, é igual a potencial em Q, tá certo, turma? Então, fazendo a substituição aqui, né, da corrente aqui nessa expressão, então potencial em P, menos 3 vezes 2 vezes 2, né? 2 que é o valor da corrente, mais 18 que é igual a VQ, tá? Então, VQ menos 3 menos 4 mais 18 é igual a VQ, tá? Então, VQ menos VP, porque esse aqui, na verdade, é o maior potencial, esse aqui é o menor, né? Vocês podem perceber aqui, ó, o sentido anti-horário da corrente. É de Q para P, né? Então, é V de Q para P, né? Então, é VQ menos VP. É igual a menos 3, menos 4, mais 18. Então, VQ menos VP, que é a diferença de potencial entre esses dois pontos, que é justamente onde está sendo colocado nesse voltímetro ideal aqui, é 11 volts, tá, pessoal? Tranquilo? É uma questão aí que requer muita atenção, né? Não é que seja difícil, né? Mas você precisa prestar bastante atenção, porque é uma questão cheia de detalhes, tá? Que é necessário que vocês treinem, que vocês pratiquem, para que vocês possam aí se familiarizar com questões desse tipo aí, que envolve aí, né, a lei de Ohm generalizada, as leis de Kirchhoff, beleza, galera? Tranquilo? Então, de posse dessa informação, dessa resposta aqui, a alternativa correta é a letra A, né, pessoal? A de amor, beleza, turma? Tranquilo? Bem, turma, vamos aí para a terceira questão. O desenho abaixo representa o circuito elétrico composto por resistores ômicos, um gerador ideal e um receptor ideal. Tá? Então, conforme vocês estão observando aí, né? Nós temos aí resistores ômicos, são esses três aqui. Tá? Nós temos um gerador ideal e um receptor ideal. A princípio, nós não sabemos o que é um gerador e o que é um receptor. Mas aqui nessa questão nós vamos identificar, fácil, tá? O que é um gerador e o que é um receptor. Mas não preciso saber a princípio, tá? Mesmo não sabendo, né, a princípio, o que é um gerador com receptor, isso não vai me impedir de resolver a questão, tá certo? E se eu souber, tá, o que é um gerador, o que é um receptor, fica muito melhor ainda. Ok, galera? Tranquilo? Então vamos lá. A potência elétrica dissipada no resistor de 4 ohms do circuito é... Ok, turma? Bem, para nós determinarmos aqui a potência, tá, a potência de qualquer resistor, basta multiplicar a resistência pelo quadrado da corrente elétrica do circuito. Aí eu calculo o quê? A potência elétrica dissipada, tá certo? Então, se eu tenho aqui, ó, a resistência, tá, desse resistor, eu preciso da corrente, tá? Então, nós vamos determinar essa corrente. Ok, galera? Tranquilo? E aí nós vamos utilizar a lei de Ohm generalizada, tá? De uma forma bem fácil, digamos assim.
tá? Bem, eu coloquei para vocês que eu posso aqui, ó, nesse caso, identificar, né, de imediato o que é um gerador e o que é um receptor. Mas se eu não quiser, não tem problema. Basta adotar o sentido para a corrente, horário ou anti-horário, isso não vai me impedir de determinar a corrente. Tá certo? Acontece que eu posso, por exemplo, se eu errar o sentido da corrente, eu posso achar o que é um valor negativo para essa corrente. Aí basta eu desprezar o sinal, né? Ou seja, por que eu desprezo o sinal? Porque se o sentido não foi esse que eu estabeleci de início, é o sentido contrário. Tá? Então, se o sinal da corrente é negativo, eu considero o quê? Corrente positiva. Tá? Porque corrente elétrica ela é sempre positiva. Tá certo? Tranquilo? Mas quando eu consigo aqui, ó, identificar o que é um gerador e o que é um receptor, eu vou achar essa corrente positiva, sem problema nenhum, tá? Então, avaliem aqui, ó, essas duas tensões, tá? Então, eu posso perceber que 8 volts é maior do que 6 volts. Então, o gerador, tá, é sempre aquele que apresenta o valor maior para a tensão. Por quê? Porque ele produz, né, esse valor dentro dele, tá? E vai fornecer para o receptor, tá certo? Então, é claro que ele tem que ter uma tensão maior, tá certo? Para poder alimentar o circuito, não tem para onde correr. Então, aqui eu já posso dizer que essa tensão aqui, ó, representa o quê? A força eletromotriz, tá certo? Tranquilo? Então, esse aqui é o gerador. Logo, esse aqui é quem, pessoal? O receptor. Agora, nós já sabemos o sentido, né, da corrente, tá certo? Bem, essa aqui é a representação do sentido da corrente nos polos do gerador, tá? Isso significa dizer que há um aumento, tá, de potencial elétrico, tá certo, turma? Então, nos geradores, ocorre a elevação do potencial das cargas, tá certo? Então, do polo negativo para o positivo ocorre uma elevação. E quando chega aqui no receptor, vocês podem perceber que ocorre o quê? Uma diminuição do potencial elétrico das cargas, tá certo, pessoal? É retirada a energia dessas cargas, tá? Então, eu posso aqui concluir, ó, que o sentido da corrente é o que, galera? É anti-horário, tá? Beleza? Tranquilo, tá? Então, aplicando a lei de Ohm generalizada, né? Que nós chamamos também de lei de Ohm-Poulier generalizada, tá? Então, o cálculo da corrente fica dessa forma aqui, ó. Beleza? Então, a corrente elétrica é igual ao somatório de E menos o somatório de E'. Né? Lembrando que isso aqui é força eletromotriz, isso aqui é força contra a eletromotriz. Né? Dividido pelo somatório de R, né? A soma de todas as resistências. Por isso que eu chamo isso aqui de lei de Ohm generalizada. Tá certo, galera? Tranquilo? Beleza? Então, I é igual. Quem é o E? Na verdade, só tem uma tensão aqui, né? Que é a tensão do gerador, tá? Mas eu poderia ter muitas tensões aí atribuídas ao gerador, assim como poderia ter muitas tensões atribuídas aos receptores, tá? Então, o que vai me interessar aqui é o somatório de E e o somatório de E', né? Então, como eu só tenho uma tensão, melhor dizendo, né? Então, quem é essa tensão? É 8, menos quem a tensão é a linha? É 6, tá? Dividido pela soma, tá, das resistências, né? Então, 3 mais 4 mais 3. Tá certo, galera? Então, a corrente elétrica é 0,2 ampere, tá? Então, essa é a corrente do circuito. Beleza, turma? Bem, agora nós vamos para o cálculo da potência, tá? Então, para o cálculo da potência, basta multiplicar, tá, essa resistência, tá, pelo quadrado dessa corrente elétrica aqui. Aí o cálculo fica da seguinte forma. Então, potência é igual a R vezes I ao quadrado. Potência é igual
Quem é R? Que ele quer a potência dissipada nesse resistor. É 4 vezes 0,2 é o valor da corrente, né? Ao quadrado. Tá? Então, a potência é igual a 0,16, tá? Watts. Beleza, galera? Então, essa é a potência no resistor 4 ohms. Tá, galera? Então, de posse aí, né, dessa resposta, né, a alternativa correta é a letra C, né, pessoal? C de casa, beleza? Bem, turma, vamos aí para a quarta e última questão. No circuito da figura, determine a intensidade da corrente I2, que será lida no perímetro A, supondo ideal, isto é, com resistência interna nula, e também as intensidades das correntes I1 e I3 que atravessam os resistores R1 e R3, respectivamente. Tá? Então, nós temos aqui, conforme foi anunciado a questão, elementos, né? Tá certo? Resistores, né? Nós temos aí duas tensões, tá certo? A princípio não sabemos, né, o que é um gerador, o que é um receptor. Ele pede para nós calcularmos aqui, né, a corrente 2, né, que passa por esse amperímetro, né, que é registrada neste aparelho aqui, tá? E que passa, claro, né, pela resistência R2. E pede para nós determinarmos também, né, I1, que passa em R1, e I3, que passa em R3. Aqui nós temos, turma, todos os dados, né, fornecidos aí, né? E1 100 volts, E2 52 volts, R1 4 ohms, R2 10 ohms, R3 2 ohms e 1 10 amperes, tá? Bem, turma, nós vamos utilizar aqui as leis de Kirchhoff, tá? Lei dos nós e lei das malhas, tá? Então, para nós utilizarmos a lei dos nós, né, nós temos que fazer referência aqui, né, às correntes, né, que passam por cada um desses resistores, né? Beleza? Então, a lei dos nós está associada com as correntes do circuito, tá? Então, o que que diz a lei dos nós? Tá? A soma das intensidades das correntes que chegam ao nó é igual à soma das intensidades das correntes que deixam o nó, tá? Então, isso aqui é o nó, como vocês podem observar, tá? De acordo com a ilustração, né, de acordo com o circuito, né, podemos perceber aqui que 1 é a corrente total, porque ela vai aqui, ó, nesse sentido que foi colocado aqui, né, na ilustração, ela vai, percorre aqui, quando chega bem aqui nesse nó, ela se divide em dois valores, I2 e 3. E aí elas percorrem, né, esses trechos aqui, quando chega novamente aqui neste nó, elas se juntam formando a corrente total, que é I1. Tá? Então, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, né, que é a lei dos nós, nós temos essa relação aqui, tá? Beleza, turma? Lei dos nós, tá? I1 é igual a I2 mais I3. Beleza, turma? Bem, nós vamos aplicar aqui a lei das malhas. Bem, turma, o que é que diz a lei das malhas? Tá? Ela diz o seguinte: percorrendo-se uma malha no mesmo sentido, é nula a soma algébrica das tensões encontradas em cada elemento do circuito. Tá? Então, se eu percorrer esta malha aqui num sentido, tá? E somando algebricamente, né, as tensões atribuídas, né, encontradas em cada elemento do circuito, tá? Essa soma algébrica é igual a zero, tá? Tanto nesta malha aqui quanto nesta outra aqui. Beleza, galera? Tranquilo? Então, nós temos as tensões aqui, ó, conforme vocês estão observando, e podemos determinar as tensões atribuídas a cada um desses resistores aqui. Beleza, turma? Outra informação importante. Nós utilizaremos, né, letras gregas para identificarmos essas malhas, tá? Beleza? Identificaremos o sentido desta malha, tá? E além do sentido, nós nomearemos aí com letras gregas, tá? Beleza, turma? Tranquilo? Bem, turma, conforme vocês estão observando aí, nós temos aí, né, a identificação dessas malhas, né?
com essas letras gregas aqui, né? Alfa e beta, tá? No sentido das malhas, né? Sentido horário, tá? Bem, o que é importante nós utilizarmos aí o sentido dessas malhas, né? Associado aí com o sentido das correntes, para nós identificarmos aí os sinais dessas tensões, tá? Tanto na malha alfa quanto na malha beta, tá? Então vamos atribuir a seguinte situação. No caso dos resistores, certo? Vocês estão observando aí, quando se percorre a malha no sentido da corrente, tá? Vocês podem perceber que a malha está sendo percorrida no sentido da corrente, tá? A tensão é negativa, tá? Então nós vamos calcular, né? Faremos aqui no caso aqui, ó, para a resistência 1 e corrente 1, ficaria o quê? Menos R1 vezes I1, tá? Beleza? Isso aí para este resistor. Só para colocar como exemplo. E aí no caso aí, né, no sentido contrário ao da corrente, né, a tensão fica positiva, tá? Então, pegando aqui como exemplo a malha beta, né, vocês podem perceber que o sentido é contrário ao sentido da corrente, logo a tensão aqui ela é positiva. Então ficaria o quê? Como ficaria aqui? Mais R2 vezes I2, só para a gente poder entender. Tá certo? Isso para as tensões nas resistências, tá? Beleza? É como se eu estivesse considerando aqui o sinal de saída, né, do resistor aqui. Eu coloquei sinais para vocês entenderem que quando eu tenho esse sentido aqui, ó, que vai do positivo para o negativo, há uma queda de energia, e realmente há uma queda de energia nos resistores, tá? Já com relação aos sinais dos geradores ou receptores, né, no que diz respeito à força eletromotriz e força contra-eletromotriz, tá? Será o do polo de saída no sentido do percurso escolhido. Então, por exemplo, se eu adoto esse sentido aqui do percurso, então vai ser o quê? No caso do gerador, vai ser o sinal de saída, tá? Beleza? Mesma coisa também, no caso do receptor, sinal de saída, tá? Então, é dessa forma que nós vamos avaliar esses sinais, né? E colocar esses sinais aí aplicando a lei das malhas, tá? Beleza, turma? Então, vamos verificar aqui como é que fica aí para a malha alfa, né? Aplicando aí a lei das malhas, tá certo? Somando algebricamente aí todas as tensões atribuídas a cada um desses elementos, né? Nós igualamos a zero, vamos ver como é que fica aí, tá? Beleza? Então, para a malha alfa nós temos, olha aqui o sentido, né? Da malha, e aqui nós temos o sentido da corrente. Então, coincidiu aqui, ó, o sentido, menos R1 vezes I1, tá? Mais, ó, o sinal de saída aqui, ó, é 1, menos R2 vezes I2, né, para esse resistor aqui. Vocês percebem que o sentido, né, acompanha aqui o sentido do percurso da malha, acompanha o sentido da corrente. Então, menos R2 vezes I2. Lembrando que isso aqui é tensão, tá? Isso aqui também é tensão, que é igual a zero. Fazendo aqui as devidas substituições, nós vamos determinar aqui a corrente I2, né? Então, nós temos aqui, ó, menos 4, tá? R1, né? Ele colocou aqui 4, vezes 10, I1, tá? Mais 100, que é 1, tá certo? Cadê 1? 100 volts, tá? Menos, quem é R2, tá? R2 foi dado na questão aqui, 10 ohms, vezes I2, tá? Então, resolvendo toda essa continha aqui, chegamos à conclusão que I2 é igual a 6 amperes, tá? Então, I2 é igual a 6 amperes. Nós determinamos aqui a corrente I2 que passa pelo amperímetro. Então, nós vamos aplicar, né, a lei das malhas para a malha beta da mesma forma, tá certo? Obedecendo aí essas regrinhas que eu coloquei para vocês. Então, malha beta, tá? Nós temos aqui, ó, agora, vocês podem perceber que o sentido aqui da corrente é contrário ao sentido que nós adotamos para a malha, tá certo? Logo, nós utilizaremos, né, o sinal aqui, ó, positivo para a tensão, beleza? Tranquilo? Menos, tá?
menos, vamos aqui, ó, ao sinal de saída aqui, tá certo? Tá certo? Então, nós temos aqui, né, a tensão negativa, então o sinal de saída é negativo, menos, tá? Agora aqui, ó, já coincide, né, o sentido da malha com o sentido da corrente aqui, como vocês estão percebendo, tá? Então, fica o quê? Fica negativo, menos R3 vezes I3, que é igual a zero, tá? Fazendo as devidas substituições, tá? R2 é 10, I2, tá? Nós temos o quê? Para I2 foi calculado 6, né? Menos 52, que é 2, menos R3 é 2, vezes 3 que eu quero calcular. Fazendo essa continha aqui, tá? Nós achamos o valor aqui da corrente I3, que é 4 amperes. Beleza, galera? Tranquilo? Bem, então de posse aí de E2 e E3, nós podemos achar o que? I1, que percorre aqui, ó, que percorre aqui a resistência R1, tá? Por essa expressão aqui, que é a lei dos nós, tá? Como é que fica aí? I1 é igual a I2 mais 3. I1 é igual, que é I2? Foi calculado, 6 amperes, tá? I3, 4 amperes, tá? Então, I1 é igual a 10 amperes, tá, pessoal? Bem, pessoal, temos aqui, né, as correntes, né, calculadas aí, né, que atravessam cada um desses elementos, no caso I2, que atravessa aqui, né, que é registrado no perímetro, né, que também passa por R2, tá? E calculamos I1, né, que passa por R1, e I3 que passa por R3, tá? Nós temos aí as respostas, beleza? Só um detalhe importante, que quando eu utilizei aqui a lei das malhas, né, no que diz respeito aí aos sinais, né, das tensões, se é positivo ou negativo, tá? Nós agimos da seguinte forma aqui, ó, seguindo o sentido da malha, tá? Nós atribuímos aqui, tá, para o sinal de saída desses elementos. No caso aqui, ó, vocês podem perceber que eu atribuí o sinal aqui, ó, positivo e negativo, tá? Então essa queda de energia, ela é muito bem representada dessa forma, né? Porque a gente sabe que nos resistores existe uma queda de energia, né, para ser convertida em calor, né, dissipação de energia aí, tá? Então vai aqui, ó, do positivo para o negativo para indicar que de fato ocorre uma queda de energia. Então foi considerado aí, ó, né, tanto nesta malha quanto nesta outra, aí o sinal de saída, tá? Negativo, da tensão, e aqui, ó, o sinal de saída aqui é o positivo, porque a setinha maior, o tracinho maior é positivo, e o tracinho menor é negativo, tá? Mas eu poderia considerar aqui, tá? O sinal de entrada, né? Seguindo aqui, né, o sentido, né, o percurso aqui da malha, né? Eu poderia usar, por exemplo, poderia ficar considerando aqui o sinal de entrada, né, que eu atribuí aqui, mais R1 vezes I1, tá? E aqui também o sinal de entrada ficaria menos E1, tá certo? Mas que daria no mesmo, tá? Então nós poderíamos atribuir dessa forma tanto para esta malha quanto para esta outra aqui. É indiferente, tá? Chegaremos nas mesmas respostas sem problema nenhum, tá, pessoal? Beleza? Só essa dica aí importante, detalhe importante aí, tá? Agora é importante que vocês pratiquem, né? São questões cheias de detalhes, né? Tá? Então é importante que vocês realmente exercitem, resolvam questões, tá? Se familiarizem, né, com este assunto, tá? Porque não é que seja difícil, né? Na verdade é um conteúdo, né, um assunto cheio de detalhes, tá? Então é importante que vocês pratiquem, tá, pessoal? Beleza? Então estarei à disposição de vocês aí, tá? Durante a semana, tá certo? Um abraço a todos. Tchau, tchau.